conseguindo ouvir. De quem você falou? Gilberto Kassab. Ah, o Kassab. Ele Secretário Não, ele era secretário de governo ou ele era secretário de alguma coisa? Bom. O Kassab, Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário de governo e relações funcionais institucionais do governador Tarcísio de Freitas, anunciou há pouco que está deixando a secretaria. Está deixando a secretaria porque tem de cuidar, claro, dos interesses do seu partido, agora nessa reta final da pré-campanha, porque reta final de campanha mesmo só começa lá para agosto, setembro, eleição é em outubro. Então, nessa fase da pré-campanha, ele vai ter que deixar, e deixou essa secretaria, agradeceu a Tarcísio, louvou Tarcísio, exaltou os feitos de Tarcísio, mas ele agora vai cuidar do partido dele, que é um partido grande e que só tem crescido. E ele está agora, depois que ele ouviu um não do governador Ratinho Júnior, do Paraná, que seria o candidato do PSD a presidente da República, ele está precisando resolver ali com qual candidato o partido dele irá. Porque não será com Lula e não será com o Flávio Bolsonaro, pelo menos não no primeiro turno. O Kassab quer ter um candidato. Era o Ratinho. O Ratinho deu no pé com medo de perder influência no seu estado, depois que Sérgio Moro se lançou candidato ao governo, com o apoio do Flávio Bolsonaro, que não tinha palanque lá, vai ter o palanque do Sérgio Moro. Aliás, isso está dando uma confusão danada no Paraná. Hoje à tarde, a maioria dos prefeitos do PL, partido do Bolsonaro, estava tramando se desfiliar do PL, saírem do PL, para não terem que apoiar a candidatura do Sérgio Moro. Eu estou tentando falar mais alto, Guga, para ver se você, apesar da idade, consegue ouvir. Não sei se isso vai acontecer, mas pelo menos se falava em quase todos os prefeitos do PL do Paraná estariam nessa de largar o PL, que será um golpe muito forte para o PL, para não ter que apoiar o Sérgio Moro. Não, mas olha, só para a gente permanecer, o Sérgio permanecer na história do Tarcísio, que você falou há pouco, vamos colocar o vídeo do Lula, que o Lula falou dele, não falou? Não, peraí, só um minutinho. Deixa eu concluir isso aqui, porque o Lula pode entrar a qualquer momento. O PSD do Kassab, o próprio Kassab, eu digo, ele está entre indicar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ou indicar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato do PSD. A inclinação do Kassab, pelo menos até este momento, é pelo Ronaldo Caiado e não pelo Eduardo Leite. Aliás, o Eduardo Leite hoje falou a respeito disso, fez um pronunciamento muito interessante. E aí vamos dar a primeira palavra ao Eduardo Leite para verem como é que ele está se posicionando nessa hora em que o escolhido ou será ele ou será o Ronaldo Caiado. Alice, põe o nosso Eduardo Leite falando. A eleição mais importante até aqui para mim é a de 2022, a que me fez o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul. E é por isso que eu só vou deixar o meu mandato se for para atender ao chamado para a única eleição mais importante, a de presidente da República, que vai definir que Brasil, que sociedade e que política a gente vai ter daqui para frente. Eu quero e sei que posso ajudar o Brasil. Eu sei que posso juntar as melhores cabeças, os melhores brasileiros. Eu sei que a gente pode fazer o Brasil despolarizar. E eu sei que tem muita gente desesperançada, mas eu garanto a vocês
sem demagogia, falando a verdade, sendo transparente, a gente pode sim erguer o nosso país para o lugar em que ele deve estar. É hora da gente colocar o Brasil no caminho da prosperidade, das oportunidades para todas e para todos, no rumo de uma política séria, honesta, que ataque os problemas e não uns aos outros. O Brasil não precisa de falsos salvadores da pátria, ele precisa ser uma pátria de verdade para os seus filhos. E para isso a gente não precisa pensar todos da mesma forma, a gente só precisa pensar no Brasil que a gente quer para as famílias, para os filhos, para os netos. A gente não precisa estar unidos na mesma ideologia, mas é fundamental que a gente esteja sim unidos no mesmo propósito. O Brasil precisa de trabalho, de transparência, de direção. Eu tenho uma vida dedicada à gestão pública e bem avaliada. Eu não tenho e não terei nenhum risco de estar envolvido em qualquer caso que desonre a minha história e a confiança que me depositam. Eu não sou mais velho, mas eu tenho a experiência de quem começou na política aos 19 anos, passando por todo o ciclo de vereador, prefeito, governador, sem nunca ter sido reprovado nas urnas desde a primeira eleição para um cargo executivo. E estou oferecendo o meu nome para servir ao Brasil. Eu governei e governo um estado com alta polarização, com enormes desafios nas contas públicas. Liderei em meio a dificuldades que, em algum grau, se assemelham ao que o Brasil vai encontrar em 2027. Eu estou pronto, preparado, disposto e confiante de que a gente pode encarar e vencer essa eleição. E, tendo a oportunidade, eu sei bem onde eu devo colocar a minha melhor energia para fazer tudo, absolutamente tudo que tiver que fazer para entregar ao sucessor um outro Brasil. Como você vê, Guga, o Eduardo Leite ele tem um discurso prontinho para ser um candidato dos sonhos de muita gente, principalmente da turma do Nenê. Nem Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, nem Lula, que é esse candidato do centro. Se isso vai dar certo ou não vai, porque a gente ouve falar tanto em terceira via, em eleição, e nunca aparece a terceira via. Não tem terceira via, acaba não tendo espaço para a terceira via. Fica, ora é Lula contra o Alckmin, como foi em 2006, antes era Lula contra o Serra, tanto o Alckmin como o Serra, candidatos do PSDB, era polarização lá entre eles, depois chegamos a essa polarização de PT, Lula e Bolsonaro, tanto em 2018 como em 2022 e novamente agora. Então, pode ser mais um sonho numa noite de verão do próprio Eduardo Leite e dos que comungam com a opinião dele. Agora, teve uma época que o pessoal... Que existe uma parte... Teve uma época que o PT e o PSDB estavam tão consolidados nessa polarização que o Brasil, que começou a se falar na mídia sobre o Brasil virar um país partidário, ia ser PT contra PSDB sempre, era como se fossem republicanos e democratas nos Estados Unidos. Lá tem outros partidos, mas na prática é um país bipartidário. E aqui muita gente achava que ia acontecer isso, né? De tão polarizado que foi PT e PSDB. E acabou o PSDB. Mas o PSDB foi exatamente trocado. O PT permanece de um lado da polarização e o outro lado foi preenchido pelo bolsonarismo. E o Eduardo Leite, ele já tentou disputar a eleição presidencial passada. Ele quis ser candidato com esse mesmo discurso e tudo. Ele estava afiliado ainda ao PSDB. Mas o PSDB não quis ele como candidato. Não quis. E o PSDB hoje não existe mais. É ali um tucano pendurado na parede. É um quadro envelhecido de um tucano, amarelado pelo tempo, pendurado na parede. Temos, pelo menos dos eleitores que pesquisados hoje dizem que são independentes, que gostariam de ter uma terceira opção, é alguma coisa como 20 e poucos %, não é uma coisa desprezível. É verdade que quando eles chegam na última hora, pertinho do primeiro turno, uma boa parcela desses eleitores diz, olha, vem cá, não deu para o meu candidato, para quem eu pensava em votar, e aí eu vou fazer o segundo turno logo no primeiro.
Eu não vou votar em candidato que vai perder. Aí já escolhe, eu vou votar no menos ruim. E em grande parcela, essa gente faz isso já no primeiro turno. Por isso que eu não duvido, talvez ao contrário aí da maioria que escreve nesse sentido, eu não duvido, não aposto, mas também não seria surpresa se essa eleição até se decidisse de fato no primeiro turno. Por quê? Porque você vai chegar lá afunilado nesses dois que estão aí. Se o PSD do Kassab lançar o Ronaldo Caiado, ele está lançando, na verdade, uma sublegenda pro Eduardo, para o Flávio Bolsonaro. Vai ser uma sublegenda do Flávio Bolsonaro. Vai ser como é que eles chamam, meu Deus? O Caiado vai ser uma cópia, vamos dizer, menos, talvez até mais agressiva do que Um genérico. um genérico do Eduardo, do Flávio Bolsonaro. Vai ser um genérico, porque os dois pensam mais ou menos a mesma coisa. O Eduardo Leite não, o Eduardo Leite pensa diferente. Não estou dizendo que necessariamente chegará lá, mas pensa diferente. Tenta representar de fato uma terceira via que não se viu até hoje nas eleições passadas. O Caiado não. O Caiado vai ser o quê? Eu até anotei aqui uma expressão que me passou pela cabeça. Ele vai ser uma filial do bolsonarismo. Ele vai ser uma filial do bolsonarismo. E ao se tornar uma filial também, ele vai tirar voto do Flávio. Ele é capaz até, em determinados momentos, de herdar os votos mais radicais do bolsonarismo, que podem não estar contentes com essa história do Flávio bancando o bonzinho, tentando bancar o bonzinho, fantasiado de Flávio o moderado. Porque moderado ele nunca foi. Ele pode ter sido agradável no contato com as pessoas, mas ele Mas nunca eu acho que foi você um está moderado. certo. Eu acho que você está certo. O Caiado tem muito mais um perfil de uma espécie de um bolsonarismo genérico, filial do bolsonarismo. É alguém que pega esse público da extrema-direita. O Eduardo não é. Nunca foi um político da extrema-direita que agrada, de fato, esses bolsonaristas. Então, o bolsonarista raiz não vai votar no Eduardo. O Eduardo vai pegar o público nem. E mesmo no Exatamente. público Eduardo nem tem Leite. aqueles que falam. Eduardo Leite. É para não confundir com. O Uhum. Eduardo Leite vai pegar o neném, que é um público restrito ali, pequeno, e que pode, no último momento, falar, não vou votar nele, ele não cresceu. Na hora da pesquisa, fala, sou Eduardo, mas na hora do voto, vai ser pragmático e não vai votar. Mas é o neném. Já o Caiado vai para cima só, basicamente, do eleitorado Bolsonaro. O neném, poucos se sentirão representados pelo Caiado. O Caiado é aquele que vai disputar o público do Flávio. Vai ganhar muito desse público? Não creio que vai. Mas o que ele ganhar virá provavelmente desse eleitor que poderia votar no Flávio, que votaria no Pois é, Flávio, e e é acabará por, votando nele. e é por isso que eu digo, não seria surpresa para mim, e eu acho que para muita gente também, que o Caiado tome os votos mais à direita do Flávio, bem mais à direita. Um público que pode não estar satisfeito com essa modinha de última hora do Flávio bancando o bonzinho. E aí sim, se ele subtrai voto, se o Caiado for o candidato do PSD, se ele subtrair votos do Flávio, o Lula, se não continuar errando, como tem errado em muitas ocasiões, poderá até ganhar essa eleição em primeiro turno. Não é torcida pelo Lula, não, gente. É analisar os fatos, os dados. Apenas isso. Agora, tem muito chão pela frente. Volto a repetir, a eleição não é hoje. Tem muito chão pela frente. Pode acontecer muita coisa. Até
o acaso, o imprevisto. E aí não tem como especular sobre o imprevisto nem sobre o acaso. Mas que também é componente de eleições. De vez em quando acontece essa eleição. Quem era capaz de prever que o acaso aprontaria aquela facada que o Bolsonaro levou em setembro de 2018? Se Bolsonaro não tivesse levado aquela facada, ele se elegeria presidente, o Lula preso e o Haddad como candidato lançado de última hora? Eu, puro palpite, diria que ele ainda seria capaz de se eleger presidente, mas não com aquela folga, não aquela vitória com tanta folga como ele teve no primeiro turno, embora tenha sido obrigado a disputar o segundo turno. E ganhou o segundo turno do Haddad confortavelmente. Então, não desprezemos o acaso. Olha, O acaso aqui já aprontou como, ao fim da ditadura, o candidato da oposição, que não disputava voto popular porque o povo não podia ainda votar para presidente, era o voto do Congresso e de parcelas das assembleias legislativas que elegia o presidente da República. E foi eleito Tancredo Neves, ex-governador de Minas, que era o candidato da oposição, derrotando Paulo Maluf, que era o candidato da direita. E aí o que aconteceu? Tancredo não tomou posse, porque na véspera da eleição ele teve um problema sério de saúde. Ficou internado, foi operado 7 vezes e morreu no hospital. pois é. Assumiu o vice dele, o presidente José Sarney. Então, O o imprevisto. acaso não Mas, pode ser mas essa desprezado. imprevisto é imprevisto. Mas eu achei interessante essa análise da maneira como o Lula ainda poderia, apesar de ninguém mais apostar que ele possa vencer no primeiro turno, se a gente Não, analisar eu nessa acho forma do Caiado se tomando voto, o Flávio com teto de vidro, o jogo ainda vai ser jogado. Falta muito chão e de fato tem essa possibilidade. Não é uma possibilidade tão remota, também não é provável. Mas também não é tão remota. Olha, só dizer aqui que o Zagaster S7 falou que estava assistindo pelo Twitter, agora está aqui no YouTube. No Twitter tem 1.100 pessoas lá dentro. Enfim, deve estar mais animado. Mas no YouTube tem também uma galerinha. Tem